Salmos 25. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 8. O tema da mensagem hoje é a bondade de Deus. Esse é o atributo que eu irei falar hoje, tá, irmãos? O atributo que eu irei pregar hoje é sobre a bondade de Deus. Todas as quintas nós estudamos aqui os atributos de Deus. Domingo, o livro de Apocalipse. Então vamos continuar o nosso estudo sobre conhecer o Deus da Bíblia. Só existe uma forma de conhecermos Deus, através dos seus atributos. Hoje iremos conhecer a bondade de Deus na sua profundidade. Salmos 25, 6 está escrito assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Olhe bem, preste atenção nisso. Que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Ó Senhor, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Senhor, nós rendemos graças ao seu nome. Estamos aqui diante da sua presença gloriosa, mediante a obra de Cristo é que fomos chamados a estar. Por isso não só negue nem empenhe o Escritura. Fale poderosamente conosco. Ilumina o texto, a mente e os corações, para que toda a sua igreja seja edificada e o teu nome seja glorificado e nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Amém. Veja, irmãos, os Salmos, ele exalta para nós, de um modo claro, que Deus é bom. E a bondade de Deus é desde a eternidade. Deus é bom. E os Salmos, ele faz lembrança disso. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Isso é muito interessante. Eu quero que você leia agora, vamos lá, Salmos 118. Salmos 118. Só o versículo 1. Já todos encontraram, para que nós possamos fazer a leitura. Salmos 118. Vamos lá. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Por que é que nós vamos render graças ao Senhor? Porque Ele é bom, irmãos. É porque Deus é bom que nós se chegamos e rendemos graças a Ele. A bondade de Deus dura para sempre. A bondade de Deus está ligada com a perfeição da sua natureza. Deus é bom desde a eternidade. Veja, a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Diz João, 1 João 1,5. Há uma tão absoluta perfeição na natureza e no ser de Deus que nada lhe falta. Vou repetir. Há uma tão absoluta perfeição na natureza e no ser de Deus que nada lhe falta. Deus é perfeito em tudo. Nada nele é defeituoso. Nada nele se pode lhe acrescentar para melhorá-lo. Deus é perfeito em todos os sentidos e por isso Ele é essencialmente bom em si próprio. Deus é a essência da bondade, irmãos.
De modo que qualquer bondade que se encontra em nós, toda essa bondade provém de Deus. Qualquer bondade que se ache no homem, não veio dele mesmo. Vem de Deus. Toda bondade que possa existir em nós, provém de Deus. Ninguém é perfeitamente bom como Deus é. Mas toda medida de bondade que nós possa enxergar e notar no homem, essa bondade veio de Deus, provém de Deus. Deus colocou no homem, Deus comunicou ao homem. Esse é um dos atributos, irmãos, comunicáveis de Deus, diferente do atributo passado que foi pregado aqui. Esse Deus comunicou conosco. Esse atributo está na categoria dos atributos comunicáveis. Deus é bom e Ele comunicou bondade com o homem. Ele contribuiu a nós, Ele colocou em nós o que Ele é. Por isso, e é nesse sentido que o homem é imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas podiam pensar que ser imagem e semelhança de Deus é ser parecido na forma do rosto. Ter boca, olho, nariz e ouvido. Não, isso não tem nada a ver com ser imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus porque Deus é bom e Ele colocou bondade em nós. Deus é justo e Ele colocou justiça em nós. Deus é reto e Ele colocou retidão em nós. Deus é misericordioso e Ele colocou misericórdia em nós. De modo que nós temos o que Deus tem. Nesse sentido, somos imagem e semelhança de Deus. Não é diferente com a sua bondade. Essa bondade veio de Deus. Ele comunicou conosco. De modo que nós só podemos ser bom porque Deus é bom e Ele habita em nós. Vou repetir. De modo que nós só podemos ser bom porque o Deus bom habita em nós. Irmãos, Deus, Ele é essencialmente bom, não somente bom, mas a própria bondade na criatura. De modo que nós só agimos com bondade porque o Deus essencialmente bom habita em nós. Nós não somos bons em essência. Já Deus é a própria bondade em pessoa. Vou repetir. Nós não somos bons em essência, mas já Deus é a própria bondade em pessoa. Nós não somos de todo bom, não é? Há algumas ruindades ainda em nós que precisa ser melhorada, não é assim? Isso é porque nós não somos essencialmente bons. A bondade em Deus é a sua essência. Ele é infinitamente bom. Na criatura, a bondade é apenas uma gota. Vou repetir. Em nós, na criatura, a bondade de Deus é apenas uma gota. Mas em Deus há um oceano infinito de bondade, ou um infinito ajuntamento de bondade. Ele é eterno e imutavelmente bom. Diz o Salmos 52, 1. Porquanto Ele não pode ser menos bom do que é, como não pode fazer nenhum acréscimo a Ele, assim também não se lhe pode trazer para Ele nenhuma subtração. Deus não é somente o maior de todos os seres, é o melhor de todos os seres. Toda a bondade existente em qualquer criatura foi infundida pelo Criador. Mas a bondade de Deus não é derivada, pois é a essência da sua natureza eterna. Como Deus infinito em poder desde toda a eternidade, desde antes de haver alguma demonstração desse poder, ou antes de ter sido executado algum ato da sua onipotência, assim Ele já era eternamente bom. Antes de haver qualquer comunicação da sua generosidade, ou antes de haver qualquer criatura a qual essa generosidade pudesse ser infundida ou exercida, portanto, a primeira manifestação desta perfeição divina constituiu-se em dar à existência todas as coisas da sua bondade. Deus é bom e abençoador. Está escrito, Salmo 119, tu és bom e fazes o bem. Deus tem em si mesmo um infinito e inexorável tesouro de todas as bênçãos, capaz de encher todas as coisas. E viu
viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. De Gênesis capítulo 1, versículo 31. Vamos para lá. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Quem achar, leia para mim, por favor. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Até aí. A bondade de Deus começa a se manifestar na onde? Na criação de todas as coisas. Deus, em cada coisa que Ele fez, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Você entende isso, irmão? Assim se vê a bondade de Deus primeiro, na onde? Na criação. Primeiro lugar que nós vemos a bondade de Deus revelada é na criação. E viu Deus que tudo era bom. Tudo que Deus criou foi bom. Quanto mais perto, escute isso, se estuda a criatura, mais visível se torna a benignidade e a bondade do seu Criador. Irmãos, grandes motivos temos para dizer como o salmista: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem disso. Salmo 119, 14. Tudo acerca da estrutura dos nossos corpos atesta a bondade do seu Criador. Que bondade do Senhor determinar o sono para restaurar o corpo cansado. Que benevolência a sua provisão de dar os olhos cílios e as sobrancelhas para protegê-los. Assim poderíamos prosseguir indefinidamente, de modo que essa tremenda bondade de Deus não se limita apenas ao homem que serve e que teme a Ele, mas é exercida em favor de todas as suas criaturas. Abra comigo o Salmo 145 e vamos ver isso. Essa bondade, irmãos, não se limita apenas a nós que estamos aqui, mas a todos os seres que existem na terra. Salmo 145, 15 e 16. Salmos 145, 15 e 16. Está escrito assim: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Está vendo, irmãos? Deus é bom com todos. Agora, vamos ver a bondade do Senhor se estendendo por todas as áreas da criação dele. Salmos 104. Dê uma voltadinha aí. Salmos 104. A bondade do Senhor se estendendo por toda a sua criação. Bendiz a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz, como de um manto. Tu estende o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Faz os teus anjos ventos
e os teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bate em retirada. Elevaram-se os montes, descem os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra, como foi no dilúvio. Fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Comece a notar. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu repouso. E por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto de tua morada rega os montes. A terra farta-se do fruto de suas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. De sorte que da terra tire o seu pão. E o vinho que alegra o coração do homem. O azeite que lhe dá brilho ao rosto. E o alimento que lhe sustém as forças. E avigoram-se as árvores do Senhor, e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras mantenzinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fazes a lua para marcar o tempo. Fez a lua para marcar o tempo, e o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe-se as trevas e vem a noite, na qual vangueia os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa, e busca de Deus o sustento. E vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das suas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transita os navios e monstros marinhos que formastes para neles folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer ao seu tempo. Veja, irmãos, a bondade do Senhor se espalhando por todas as áreas, em todos os lugares. Deus alimenta todos. O pássaro, o peixe, o animal, o homem. Todas as coisas dependem da bondade do Senhor. Que coisa, não é, irmãos? Isso é tremendo, irmãos. Quando eu estava lendo esses salmos, eu me maravilhava com ele. Porque ele abrange toda a criação. Mas ele vai dizendo que Deus fez a terra, faz o fruto do campo crescer, para que o homem colha. Tome o seu vinho, se alegre, pegue o seu azeite que brilha o rosto. Nossa, irmãos, como a Bíblia exalta as bem-aventuranças do Senhor. Está vendo? Se o homem se alegra com o seu vinho, é porque isso foi bondade da parte do Senhor para ele. Mas os animais correm para o seu alimento, e Deus dá a cada um no seu devido tempo o seu sustento. A lua, as estrelas, a perfeição das coisas, irmãos. De modo que eu quero notificar com vocês aqui, do versículo 24 em diante, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Até o salmista está boquiaberto, irmãos. O salmista está boquiaberto. Meu Deus, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis um mar vasto e imenso, no qual se movem os seres sem conta, animais pequenos e grandes, por eles transitam os navios e os monstros marinhos que formaste para nele folgar. Versículo 27, leiam comigo. Todos esperam de ti que lhes dê de comer ao seu tempo. Todos, irmãos, absolutamente todos. Aleluia. Irmãos, a bondade de Deus é tão evidente na vida do seu povo, que ainda quando esse povo merece que ele o abandone, ele não faz isso. Você entende? A bondade do Senhor não se aparta do seu povo, de modo que na vida de um crente fiel não tem encantamento, nem feitiçaria,
feitiçaria ou obra de bruxaria, nada que possa atingir ou amaldiçoar um verdadeiro servo de Deus nessa terra. Por mais que tentem, não conseguirão. Quer ver? Abra Números comigo aí, versículo 23. Vamos lá. Números. Vamos ver alguém tentando amaldiçoar o povo de Deus. Olha o que aconteceu, irmãos. Números 23, vamos lá. Ainda que tente, não consegue, irmãos. Olha a bondade de Deus onde ela se estende. Vamos ler a igreja, vamos lá. Número 23, primeiro. Balaão é contratado, o profeta louco Balaão foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Então Balaão disse a Balaque, todos encontraram? Números 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos, e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei porventura, o Senhor me sairá ao encontro. E o que me mostrar, tu notificarei. Então subiu-lhe um morro, desnudo, e encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque, e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, e ele todos os príncipes dos Moabitas. Então preferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem amaldiçoar-me a Jacó, e vem a denunciar Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Primeira resposta de Balaão a Balaque: Balaque, como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos oiteiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó? Ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Clamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas este somente os abençoa. Mas eles respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás. Olha, irmãos, como esse homem queria amaldiçoar Israel. Ele queria de todo jeito amaldiçoar o povo de Deus. E verás somente a parte mais próxima dele, não verás todo o amaldiçoar-no dali. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fique aqui, junto do teu holocausto, e irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra. E lhe disse: torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, e não posso revogar. Aleluia, meu irmão. O povo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Continue. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, e as forças dele são como os do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, diz o Senhor. Você escutou isso, irmão? Não tem feitiçaria contra o povo de Deus, nem adivinhação contra o seu povo. Deus é tão bom, irmãos, que a bondade de Deus se estende a tal modo
Eu vejo muitas pessoas, irmãos, e até supostamente que diz que é crente, que diz que tem medo de macumba. Irmãos, crente verdadeiro não tem medo dessas coisas. O crente que crê em Cristo Jesus, esse tipo de coisa é café com leite. Olhe para aqui, Balaão, sendo contratado. Vai lá, amaldiçoa. Deus diz, não, eu não posso, Balaão, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. De modo que Balaão chegou ao ponto de dizer, Balaque, contra o povo de Deus não tem adivinhação, nem tampouco encantamento. Essas coisas, Balaque, não atinge o povo de Deus. Porque tem um Deus poderoso com eles para os livrar. Irmãos, ele tentou amaldiçoar a terceira vez, mas foi em vão de novo. Não precisa ler. No 24, depois se você quiser ver, ele queria amaldiçoar o povo de Deus. Mas não tem jeito. A boca do homem só abençoava. Porque quem Deus abençoou, ninguém amaldiçoa. Volte para lá, para Salmos 125. Irmãos, verdadeiramente a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos 33, 5. Vê-se a bondade de Deus na variedade de prazeres naturais que Ele providenciou para as suas criaturas. Você já parou para pensar nisso? A bondade de Deus, Salmos 25, os salmos que nós começamos. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Fiquem aí nesses salmos. Verdadeiramente a terra está cheia da bondade do Senhor. Ver-se a bondade do Senhor na variedade de prazeres naturais, não é? Que Ele providenciou para as suas criaturas. Às vezes nós não percebemos isso, mas a bondade do Senhor também está na variedade de prazeres naturais que Ele providenciou para as suas criaturas. Por que nós se divertimos tanto aquele sábado lá? Foi sábado, não foi? Porque a bondade do Senhor está presente em nós. A bondade de desfrutar daquele clima, daquela natureza, das coisas boas que comemos. Por isso, vê-se a bondade de Deus na variedade das coisas naturais que Ele providencia para as suas criaturas. Deus poderia ter se satisfeito em saciar a nossa fome sem que os alimentos fossem agradáveis ao nosso paladar. Como a sua benignidade transparece nos diversos sabores de que Ele revestiu os diferentes tipos de carnes vegetais e frutas. Deus não só nos deu somente os sentidos, mas também nos deu aquilo que os agrada, e isso também revela a sua bondade. Ele nos deu o dom e a graça de sentir o sabor, não só de comer, mas se deleitar no sabor daquilo que estamos comendo. E isso é bondade. Nossa vida física poderia ser mantida sem as lindas flores para encantarem os nossos olhos, para exalarem os suaves perfumes. Poderíamos andar pelos campos sem que os nossos ouvidos fossem saudados pelas músicas dos pássaros. De onde, pois, está tanta beleza e encanto, tão livremente fundido pela face da natureza? Verdadeiramente o Senhor é bom para com todos. Visse a bondade de Deus, em que quando o homem transgrediu a lei do seu Criador, não começou Deus imediatamente uma dispensação de ira. Bem, poderia Deus ter privado as suas criaturas decaídas de todas as bênçãos, e de todos os confortos, e de todos os prazeres. Quando o homem pecou lá no Éden, quando o homem caiu, Deus poderia ter privado o homem que caiu, que pecou, de todas as bênçãos, de todos os confortos, de todos os prazeres. Mas em vez disso, Ele introduziu um regime de natureza mista de juízo com misericórdia. Que lindo isso! Ele ainda teve misericórdia de Adão e deu a ele o dom de plantar e comer do fruto bom. O homem não merecia nada. Quando ele pecou, ele merecia a morte ali, o juízo, a aniquilação. Mas Deus é tão bom, a bondade não se aparta dele, que houve juízo para Adão. Saia
aplique. Isso é bondade. Os homens e as mulheres experimentam muito maior número de dias de boa saúde do que de enfermidade e dor. Há no mundo muito mais felicidade própria das criaturas do que infelicidade igualmente própria delas. Mesmo as nossas tristezas admitem considerável alívio de Deus. Deus conferiu à mente humana uma versatilidade que lhe possibilita adaptar-se às circunstâncias e tirar delas o melhor proveito possível. Não se pode, com justiça, pôr em questão a bondade de Deus, pelo fato de haver sofrimento e tristeza no mundo. Se o homem peca contra a bondade de Deus, Deus é bom em todo o tempo, para com todos, de modo, irmãos, que nós não pode, ou alguém em algum lugar, questionar a bondade de Deus, pelo fato de haver tristeza no mundo. Se o homem peca contra essa bondade, não é culpa de Deus. Deus é bom, e é bom em todo o tempo, para com os ímpios, dando-lhes tempo, saúde, força e prosperidade, tudo para que ele enxergue que tudo isso provém de Deus para as mãos deles. Mas eles não enxergam, eles não compreendem, para que ele se renda ao seu Criador, creia, tema, o sirvam. Contudo, o que é que o ímpio faz? Peca contra a bondade de Deus, despreza a bondade do Senhor e vai mais além, persegue, massacra, humilha, prende, mata o seu povo. Agindo assim, mostram que odeiam o seu nome, que é representado por esse povo que se chama pelo seu nome na terra. Então Deus é bom, mas tão bom para com todos, que nos deu o seu melhor. Qual é o melhor de Deus, irmãos? Alguém pode dizer qual é o melhor de Deus para nós? A vida eterna. Quem? A vida eterna. Salvação. O melhor de Deus para nós é Cristo. Cristo é o melhor de Deus para nós. Está ligado ao que ele falou, a vida eterna? Porque Cristo é a vida eterna. Vou repetir. Deus é tão bom, mas tão bom para conosco, que ele nos deu o melhor que ele tinha. Nossa, Cristo. Mas o que é que eles fizeram com Cristo? Eles desprezaram. Eles não querem Cristo. E aqui é que está, irmãos. Deus vai destruir os ímpios, aniquilar os ímpios, condenar os ímpios e continuar sendo bom. Por quê, pastor? Porque ele deu o melhor dele para a terra. Ele enviou o melhor dele. O que ele tinha de melhor, ele deu para o homem. Aqui é o clímax da bondade de Deus. Quando alguém quiser perceber e lembrar que Deus é bom, é só lembrar que ele deu o que ele tinha de melhor para nós. Cristo e esse crucificado. Será que Deus é bom? Mas aqui é que está, irmãos. Mesmo Deus sendo bom, ele vai destruir os ímpios. Mas como ele pode ser bom e destruir, aniquilar os ímpios, condenar os ímpios, e continuará sendo bom? Escute, todos que desprezam a bondade de Deus, também desprezam o seu povo. Quem é a maior bondade de Deus? Qual é a maior demonstração da maior bondade de Deus? Cristo, como foi dito aqui. Agora veja, desprezar Cristo é desprezar toda bondade de Deus, porque toda a bondade de Deus é Cristo e esse crucificado. Uma vez que o ímpio despreza toda a bondade de Deus, o que resta para ele? Você entende agora? Irmãos, cada atributo de Deus faz que nós entendamos melhor por que Deus age como ele age. Por que Deus vai destruir o ímpio e vai continuar sendo bom? Porque ele desprezou toda bondade de Deus. Toda a bondade de Deus é Cristo. E desprezar Cristo é desprezar toda a bondade de Deus. E uma vez que o homem despreza toda a bondade de Deus, o que é que vai restar para ele? A ira. A condenação eterna. Ele mostra a bondade para com aqueles que amou toda a sua bondade na pessoa de Cristo. Vai sobrar para essas pessoas ira, juízo e condenação. E Deus fará isso e continuará sendo bom e misericordioso. De modo que, ao eliminar
aqueles que desprezou toda a sua bondade, o que é que ele está fazendo? Ele mostra bondade para aqueles que amou toda a sua bondade na pessoa de Cristo. Quando Deus eliminar os inimigos da igreja, Ele vai continuar sendo bom, porque eles desprezaram toda a bondade de Deus, mas ao mesmo tempo Ele vai mostrar toda a bondade para nós, livrando-nos de uma vez por toda de todos os nossos inimigos. Quando Deus fazer isso, quando Deus eliminar todos os ímpios, perseguidores maquiavélicos da terra, que maltratou a sua igreja, perseguiu a sua igreja, afligiu a sua igreja, porque Deus é bom, Ele vai vingar todos os inimigos da igreja e lançá-los todo no inferno. E com toda essa bondade, dá descanso, paz, refrigério eterno à sua igreja, ao seu povo que amou toda a sua bondade na pessoa bendita de Cristo. E por isso saiba, enquanto estivermos aqui, a bondade do Senhor não se apartará de nós. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom conosco, apesar de nós. Deixa eu repetir isso. O Senhor é bom conosco, apesar de nós. Deus é tão bom que Ele não deixa que nada que você verdadeiramente precisa aqui nessa terra lhe falte. Mas primeiro eu quero provar de uma forma solene que Deus é bom apesar de nós. Salmos 89. Deus é bom apesar de nós. Vamos pegar do versículo 20. Salmos 89, versículo 20. Aqui é um salmo messiânico, tá, irmãos? E um salmo que Deus estava prometendo que não ia faltar substituto para o trono de Davi. Então, ele é literal, mas ele também é simbólico. Aponta para o Messias, o filho de Davi aqui nesses salmos, que jamais deixaria de ter trono e deixaria de ter reino, é para Cristo. Por que eu digo isso? Porque não tem mais trono de Davi lá em Israel. Então esse trono aqui aponta para Cristo. Nunca faltaria sucessor para o trono de Davi, e o trono dele seria eterno. O trono de Davi na terra não foi eterno. Então isso apontava para o filho de Davi, aquele que Bartimeu clamou, se lembra? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos lá. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo, ungi a minha mão, a minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá, o inimigo jamais surpreenderá. Isso aqui é físico mesmo, aconteceu. O inimigo jamais surpreendeu Davi, nem o ar de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, aconteceu, físico, e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar. Em meu nome crescerá o seu poder, porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu pai, tu és o meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isso, o meu primogênito, e o mais elevado entre os reis da terra. Isso aqui aponta para Cristo. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Aponta para Cristo. Se os seus filhos, agora, Deus é fiel apesar de nós. Começa daqui, versículo 30. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, e se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara, e as suas transgressões com açoites, as suas iniquidades. Agora, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Amém, irmãos? Você viu o que Deus acabou de dizer? Se eles não obedecerem os meus mandamentos, não obedecerem os meus preceitos, eu vou punir eles, eu vou exortar eles, eu vou castigar eles, mas jamais retirarei deles a minha
bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, porque Deus é bom, apesar de nós. Grave isso, irmãos. Deus é bom, apesar de nós. Você pode ver isso, evidentemente, não só aqui, está explícito. Esse texto aqui é um dos mais claros que mostra isso. Deus dizendo, se ele se desviar, se ele não cumprir, se ele pecar, eu vou açoitar ele para trazer ele de volta. Eu vou castigá-lo, eu vou exortá-lo, mas contudo, dele eu não retirei a minha bondade. Porque a bondade de Deus é apesar de nós. Você pode ver isso com Sansão também, irmãos. Você vai ver isso muito no último juiz de Israel, Sansão. Sansão, irmãos, fazia tudo o que ele desejava, ele pegava. Ele descia lá em Gaza, havia uma mulher prostituta e deitava com ela. E saía arrancando os portões de lá. Mas como assim? Peraí. Sansão foi até Gaza, viu uma prostituta e deitou com ela. E saiu de lá arrancando os portões com a força do Senhor. Mas como assim? Porque Deus era na vida de Sansão, apesar dele. Porque se não fosse, assim que ele deitasse com a prostituta, ele não teria força para arrancar os portões de Gaza e sair arrastando até o determinado lugar. Assim foi quando ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Antes disso, ele tinha descido até o lugar filisteu e tomado uma mulher filisteia, que não era da aliança do povo. Contudo, depois que ele matou os 1000 filisteus, ele com sede clamou, e o Senhor fez que água jorrasse do chão para matar a sede dele, e ele não morresse. Porque Deus é Deus na vida de Sansão, apesar dele. Assim foi quando Dalila, mais uma vez, ele não aprendeu, Sansão era assim, tá? Deus agindo por meio de heróis quebrados. De modo que mesmo em Sansão, sendo quem era, os planos de Deus não foi frustrado. Irmãos, guarde isso não como motivo para pecar, mas como um símbolo da graça de Deus. Deus cumprirá os seus decretos e as suas promessas, apesar dos nossos pecados. Está lá. Sansão descendo de novo e pegando Dalila, uma mulher filisteia, deitando e se apaixonando por ela. E aí começa a brincadeirinha. Sansão, onde é que está o seu poder? Está na corda nova, virgem. Sansão lá vê os filisteus. Irmão, Sansão era muito ingênuo, não é? Como é que ele não percebeu o que aquela mulher estava armando para ele? Sansão tinha força de leão, de monstro, mas mente de um menino. A força de Sansão vinha de Deus, irmãos. A força de Sansão era sobrenatural. De modo que os filisteus chegou, ele quebrou as correntes, ele quebrou as cordas. E de novo, Sansão, você está me enganando, onde é que está o seu poder? Ele faça umas tranças, amarre cada trança e 7 tranças no meu cabelo e isso será suficiente. Lá ela fez. Sansão, os filisteus, tirou ele as tranças e botou todo mundo para correr. Aí ela agora fez aquele joguinho que é bem conhecido. Sansão, você não me ama não. As mulheres conhecem, né? Assim. Você não me ama não. Você não quer contar esse segredo porque você não me ama. Não é assim? Dalila fez o mesmo. Sansão, se você me amasse, você me contava esse segredo. Essa aqui é o último. Sansão abre o coração para ela e diz que é nazireu de nascença e que se cortar todas as suas tranças, ele perde a sua força. O que é que acontece, irmãos? Dalila corta. Sansão, os filisteus, a Bíblia diz: sairei eu como das outras vezes. Não sabia ele que o Espírito do Senhor tinha se apartado dele. Pegaram Sansão, vazaram os olhos, cegaram, mas ele caçou isso. Vamos ser sinceros. Quantas vezes ele procurou o pecado? E Deus o livrando, não tirando a força dele. Deus operando, apesar dele, sem ele merecer. Na última, Deus disse: não, agora eu vou ter que, tá lembrado? Vou castigar. Agora eu vou ter que punir com a vara, Sansão. Eu vou ter que fazer ele sentir. Mas ainda assim, a minha bondade não vai se apartar dele.
Dessa vez Deus permitiu. Cegaram logo os olhos de Sansão. Levaram ele para dentro do templo. Deixaram ele preso por muito tempo. Depois chamaram Sansão novamente e colocaram ele para rodar como um tolo. Sei lá, brincando, dizendo: cadê Sansão? Você agora? Cadê sua força, seu tolo? Onde está aquele homem forte? Zombando dele. Olha lá, irmãos, onde é que está Sansão agora? Cego, humilhado, oprimido, apanhando. Ele procurou esses caminhos, não foi? E Deus castigou o cavalo. Mas como está escrito, a bondade de Deus é apesar de nós. No último instante, Sansão pergunta a um homem: onde estão as colunas? Coloque minha mão nas colunas. O homem o ajuda, ou diz. A Bíblia diz que ele ora pela última vez. Olha lá, irmãos: Senhor, me dá mais uma vez, só mais uma vez, a sua força, para que eu me vingue dos meus inimigos. A Bíblia diz que Deus se apodera de Sansão, de modo tal que a força de Deus o cobre novamente, porque Deus é Deus na vida de Sansão, apesar dele. Aleluia. Você entende isso, irmão? Por mais que ele tenha falhado, o plano final de Deus não foi frustrado. E a Bíblia diz que ele derrubou uma coluna, derrubou outra coluna, e o prédio desabou. A Bíblia conta que ali morreu-se 3.000 filisteus, e ele matou mais na sua morte do que na sua vida, e julgou Sansão, Israel, de todos os seus inimigos. Está vendo, irmãos? O final, Deus triunfou, o nome dele foi glorificado, o povo se alegrou, e apesar de Sansão, Deus foi bondoso com ele mais uma vez. Entenda isso, irmãos. Deus é bom conosco, apesar de nós. Claro que isso, jamais nós vamos pegar isso para viver a vida que Sansão viveu. Seria isso uma loucura. Isso, irmãos, é para que nós entendamos e cada vez mais se apegue ao amor tão bondoso desse Deus. Deus é tão bom que Ele não deixa que nada que você verdadeiramente precise lhe falte. Salmos 23. Irmãos, depois leiam Juízes. Vocês vão ficar impactados com as histórias dos juízes. O último é Sansão. Salmos 23. Deus é tão bom que Ele não deixa que nada que você verdadeiramente precisa lhe falte. O que está escrito aí? O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Amém, irmãos? Está vendo? Nada verdadeiramente que nós precisamos. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus é tão bom que apesar de nós, jamais você cairá para ficar prostrado. Salmos 37, 23. Rapidinho. Vamos lá. Deus é tão bom que apesar de você, jamais você cairá para ficar prostrado. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Se cair, não ficará prostrado. Deus é tão bom que apesar de nós, Ele nunca nos desamparará. Salmos 25 aí, versículo 25 aí. O que está escrito aí? Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Tudo isso faz parte da bondade de Deus, irmãos. Ele é tão bom que nunca vai deixar que um justo caia e fique prostrado. Ele é tão bom que nunca vai deixar um justo desamparado. Fui moço e agora eu sou velho. Porém, que é isso, Davi? Você está com quantos anos agora? Eu vivi muitos anos para dizer: nunca, Davi, nunca vi um justo desamparado, sem socorro, sem graça, sem provisão.
irão, sem a ajuda de Deus, nem a sua descendência, a mendigar o pão. É forte isso, não é, irmãos? É porque Deus é bom, que Ele traz tamanha confiança na sua bondade para nós. Deus é tão bom, que apesar de nós, muitas vezes sermos infiéis, Ele nos dá enquanto dormimos. Salmos 127, por favor. Deus é tão bom, que apesar de nós, Ele nos dá enquanto dormimos. Versículo, Salmos 127, versículo 2, completo. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele o dá, enquanto dormem. Irmãos, enquanto nós dormimos, o que é que Deus faz? Ele trabalha em nosso favor. Meu Deus. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha em bondade e misericórdia em nosso favor. Deus é tão bom que apesar de nós, Ele nos dá filhos maravilhosos para encher de graça, de alegria, de gozo o nosso viver. Ele nos dá filhos que são herança dele, que nos dá, para que nós se deleite nele, e através da herança do Senhor, os nossos corações se alegrem. Salmos 27, aí o versículo 3, leia comigo. Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são o fruto do ventre, o seu galardão. O que é que falta para você, hein? Ele nos dá tudo o que precisamos para viver e se regozijarmos. Só um pai sabe explicar a alegria de ver um sorriso do filho. É ou não é, irmãos? De ver ele pedindo algo você podendo dar. Não é? Isso vem de Deus. Só um pai sabe explicar a alegria de quando você chega em casa, aquele abraço puro e verdadeiro que você recebe. E você sente na sua alma a alegria daquele menino. Isso é vontade de Deus também, irmãos. Ele nos dá tudo que precisamos para viver aqui nessa terra. E isso é apesar de nós. Nós não merecemos, irmãos, filhos tão doces e amáveis, mas Ele nos dá tudo isso para fazer você mais feliz nele, mais alegre nele, mais contente nele, para preencher de graça e alegria o gozo, o nosso viver. Ele nos dá filhos que são dele, herança dele, para que nós se deleite através dessas heranças no Senhor. Tudo isso é para que nós perceba quão grande é a bondade do Senhor para conosco, ainda que nós não mereçamos. Imagine isso, só uma gota da bondade de Deus é o que provemos aqui ainda. O oceano da bondade de Deus está nos reservado para quando nós chegarmos no reino eterno dos céus. Haverá uma grande demonstração da bondade de Deus para com o seu povo, também quando Deus eliminar da terra os que quebraram as suas leis e desafiaram a sua autoridade, zombando dos seus servos e mensageiros, escarnecendo do seu filho e perseguem aqueles pelos quais ele morreu. A bondade de Deus foi mais ilustramente visível ao clímax. Aconteceu de tal modo que nós não conseguimos medir que tamanha bondade é essa que demonstrada com seu amor. Isso aconteceu quando ele enviou seu filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, leiam comigo, irmãos. Já estou acabando. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4.
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Aqui está a bondade de Deus revelada para nós. Quando Ele enviou Cristo, a bondade de Deus em pessoa foi tão glorioso que uma multidão dos exércitos celestiais louvou o seu Criador e disse, Lucas capítulo de número 2, 14, irmãos, rapidinho comigo. O que está escrito aí? Essa bondade foi tão glorioso que a multidão dos exércitos celestiais, seu Criador, louvou a Deus. Isso foi tão exuberante, tão magnífico, que até os anjos jubilaram diante de Deus. O que está escrito aí em Lucas 2, 14? Glória a Deus na... Glória a Deus nas alturas, Pai na paz na terra, a todos os homens a quem o Senhor quer bem. Quem está louvando aí? É os anjos, é? Os anjos? É os anjos que estão louvando? É, irmãos? É os anjos que estão louvando? Os anjos estão louvando porque Deus enviou o seu Filho. Irmão, você tem noção disso? Os anjos estão jubilando diante de Deus. Os pastores ouviram isso. Os anjos estão gritando, glória a Deus nas alturas e paz na terra a todo homem a quem o Senhor quer bem. Aleluia. Irmãos, a bondade de Deus é infinita e eterna. Eu quero acabar em Filipenses, porque Ele é bom e porque a sua bondade dura para sempre. Deus é tão bom que apesar de nós, Ele jamais vai nos deixar sozinhos. Ele vai acabar a boa obra que Ele começou em nós. Filipenses 1. Versículo 6. Deus é tão bom que apesar de nós, Ele vai completar a boa obra que Ele começou em nós. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Todos encontraram? Vamos ler toda a igreja. Vamos lá. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aquele que começou a obra em nós vai completar, apesar de nós, até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Louvado seja Deus. Só lhe deu glória.